Fala galera, beleza? Professor Luiz Matemático voltando com mais uma playlist de funções. Primeira aula do grupo de funções de maneira geral, né? Primeiro vai ser abordado função de maneira geral, depois a gente vai trabalhar cada um tipo de função. Então vamos abordar primeiramente as definições. Aula 1. Olha só. Primeira definição de par ordenado, né? Entendemos como par ordenado um conjunto de dois elementos sendo. Então eu tenho aqui, ó, A igual a C e B igual a D. Então eu tenho aí dois pares ordenados que eles são iguais, né? Então logo o elemento A ele é igual, ele obrigatoriamente deve ser igual ao elemento C e o elemento B tem que ser igual ao elemento CD. Tem que ser igual ao elemento D. O produto cartesiano, né? A gente diz aqui, a gente lê isso aqui como A cartesiano B, é um conjunto em que é um par ordenado x, y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, a gente diz que isso é um produto cartesiano. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois conjuntos, né? Dados dois conjuntos, A, o conjunto com 2 e 3 e o B com 1 e 3, a gente tem que A cartesiano B é 2 e 1, 2 e 3, 2 e 5. Aí agora eu faço 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5. Então, note que eu vou fazer com o primeiro com o primeiro com o segundo, os primeiro com o terceiro, e aí faço o primeiro com o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, e o segundo com o terceiro. Então, a gente diz que o conjunto A cartesiano B é esse conjunto aqui que eu listei aqui abaixo. Então, o primeiro elemento do conjunto A é o conjunto A e o segundo é o conjunto B. Então, o primeiro elemento é o A e o segundo é B. Então, toda vez que eu tenho aqui, ó, esse elemento, esse daqui vem de A, esse aqui vem de A, vem de A, vem de A, vem de A, e aqui vem de A. Os outros vêm do conjunto B. Então, essa forma de representação a gente chama de forma tabular. Só que além da forma tabular, a gente tem uma relação primária que lá na frente vocês vão ver que desemboca no diagrama das flechas. Então, mas o que é uma relação binária? Uma relação binária de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano entre A e B. Ou seja, se eu tenho esse conjunto A cartesiano B, olha só, vou fazer todas as relações binárias de A cartesiano B, e a gente vai chamar isso aqui de relação binária. Então, ó, são os subconjuntos, tá vendo? Isso aqui é uma relação binária. Binária, gente, vem de 2, né? Então, a relação binária, né? Bi, 2. Então, cada um desses subconjuntos aí a gente chama de relação binária. E aqui embaixo, eu peço que vocês observem que dentro dessa relação binária, eu vou escolher a relação que obedece a essa seguinte relação aqui, ó. X e Y, o par ordenado x e y, tal que o A cartesiano B, em que Y, no caso, né, que seria o segundo termo, né, no caso B, ele obedece à seguinte relação: 2 vezes x mais 1. Então, todos que o segundo elemento for o sucessor do dobro, tá bom? Ele vai ser, a gente vai pegar essa relação binária e vai tentar formar uma função com isso. São eles aqui, ó. O dobro de 2 mais 1 é 5, o dobro de 3 mais 1 é 7 e o dobro de 4 mais 1 é 9. Então, a gente escolheu esses três subconjuntos que vai obedecer à lei da relação e a partir daí a gente vai trabalhar com esses subconjuntos aí, tá bom? Vamos lá. Diagrama das flechas. Então, eu peguei aqui de volta o subconjunto e aqui são as relações binárias escolhidas através dessa relação aqui que eu escolhi. Então, observe você que eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B, né? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui o 2, ele vai estar ligado para o 5, o 3 está ligado com o 7, né? Que é o par ordenado, e o 4, ele vai estar ligado com o 9. Então, observe que esse conjunto aqui a gente chama de domínio, tá? Já numa função. O conjunto de contradomínio é o conjunto B, tá? É o conjunto B. E a imagem são os elementos do conjunto B que recebem as flechas do domínio. Então, tem que olhar porque às vezes há
uma confusão entre a imagem e o contradomínio. Então, é um tipo de função que a gente vai ver lá na frente sobre as qualidades de funções, que a imagem e o contradomínio, eles são a mesma coisa, mas nesse caso não. O domínio é uma coisa, a imagem são os elementos que recebem a função, ou seja, que obedeceram, que passaram no teste e obedeceram essa relação aqui. E os demais, no caso aqui o 2, o 4, o 6 e o 8, eles todos pertencem ao contradomínio. E a imagem é apenas os que recebem a flecha, beleza? Então, tudo é contradomínio e aqui, o que recebe a flecha a gente chama de imagem. Olha só, domínio, contradomínio, todo mundo, tá vendo? E imagem são os que recebem a flecha. Então, outro exemplo. Uma relação em que a cartesiano B está o quê? Y seja igual a x menos 1. Então, tá aqui, ó. Olha só. Coloquei aqui as relações, tá? Então, quem são eles? X menos 1. Agora, observe, ó. Eu vou fazer x menos 1. Vou botar aqui o conjunto B. E vou fazer as ligações, ó. X menos 1. Quem é x menos 1? Nesse caso, se o x for 1. Então, lembrando que aqui seria o x e aqui seria o y, conjunto de chegada. 1 menos 1, 0. Não tem ninguém lá. 3 menos 1 dá 2. Então, tá lá a flecha. 4 menos 1 dá 3. Vai lá a flecha. 7 menos 1 dá 5, dá 6. E não tem. Então, observe que aqui eu tenho domínio, contradomínio e imagem. Só que, por enquanto, eu não posso nem definir isso, né? Eu não posso nem definir isso, mas isso aí não é uma função. A gente vai ver já já porque que isso não é uma função, tá? Mas eu tenho o conjunto domínio, né, que são os primeiros elementos da relação, o contradomínio são os elementos do conjunto B, e a imagem são os elementos que recebem a flecha. Então, Y, olha lá, ó, sejam A e B conjuntos não vazios, função é uma relação binária em que cada elemento de X do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Então, agora há pouco eu falei que ela não era função porque tinha elementos do conjunto A que eles não tinham a imagem no conjunto B. Então, por isso que não é uma função. Para ser função, todos os elementos de A têm que ter um correspondente em B, um único elemento, um único correspondente em B. Então, olha só, se eu tenho 1 com 2, 3 com 3, 4 com 5, se todos os elementos desse conjunto A estão ligados a um único elemento no conjunto B, então eu posso dizer que isso é uma relação. Se eu criar aqui um outro elemento aqui, ó, digamos que eu invente aqui um outro elemento aqui, o elemento 8, tá? Se ele não tem nenhum elemento do lado de lá, isso não vai ser considerado uma função. Então, tem que estar todo mundo do conjunto de partida, todos os elementos do conjunto de partidas têm que ter a sua respectiva imagem. E tem que ser uma única imagem, que é lá no conjunto B. Então, ó, representação 1. É uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Vamos lá, continuando. B. Olha só, vamos ver, ó. 1 com 1, menos 2 com 4 e 2 com 4. Então, observe. Se você observar que a lei de formação aqui, para quem tiver com dúvida, seria x ao quadrado, né? 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo e 2 ao quadrado também dá 4 positivo. Mas isso, ainda que tenha o menos 2 e o 2 estejam lá ligados com um único elemento, ainda assim a gente pode dizer que isso é uma função. Porque o que não pode ocorrer é o elemento de partida, que seria o conjunto A, ele ter um único número ligado a 2 do outro lado. Isso não ocorre. Lá do outro lado, no B, que é o conjunto de chegada, ele pode receber 2 flechas. Então, isso é uma função, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Vamos lá, vamos ver aqui a letra C. Então, olha só. 1 com 2, 3 com 3. Só que aí o 3 ele tem uma outra imagem. Então, eu não posso ter um único elemento que ele está tendo 2 imagens. Então, isso não é uma função, pois esse elemento 3 aqui, ele está fazendo ligação com 2 elementos do conjunto de chegada. Então, isso não é função. Então, só para definir, só vai ser função quando o elemento de partida, cada elemento do conjunto de partida,
ligue apenas a um único elemento do conjunto de chegada, no caso, o conjunto B. Olha só, mais um exemplo aqui, ó, letra D, 1 com 2, 3 com 3, 3 com 5. Então, logo, como falou, isso não é uma função, porque o elemento 3 ele está ligando a 2. E ainda tem mais, esse elemento 4 aqui, ele não está tendo nenhum outro elemento do conjunto de partida. Então, ele está ficando sozinho. Então, isso aí não corresponde a uma função. Se eu for encontrar o zero ou a raiz da função, é o seguinte. Dada a função f de a em b, chamamos de raiz ou zero da função todo elemento de a cuja imagem é zero. Ou seja, a imagem é o conjunto de chegada, ou seja, o f de x, que a gente pode chamar, você pode ver em livros, isso aqui sendo chamado de y também. Ou yf de x. Então, o que é que eu vou fazer para encontrar o zero dessa função? Simplesmente, eu vou chamar f de x, eu chamo f de x de zero, e aí substituo. Aí eu fico com 0 é igual a x mais 2. Logo, menos 2 é igual a x. Então, quem seria o zero da função? O zero da função seria o menos 2. Ou seja, quando x for menos 2, se eu substituir aqui por menos 2, vai dar zero. Quer ver? Olha só, eu vou puxar uma perninha para cá. Menos 2 mais 2, isso é igual a zero. Então, toda vez que o x for menos 2, o y vai ser zero. Aqui abaixo, eu vou fazer 2x ao quadrado menos 32 igual a zero, tá? Igual a zero. Aí eu vou ficar com 2x ao quadrado é igual a 32. X ao quadrado é igual a 32 dividido por 2, que é 16. X é igual a mais ou menos 2. Aqui já é um exemplo de uma função de segundo grau. Mas o zero da função, nesse caso, as raízes dessa função seria o 2 e o menos 2. São os valores que, quando substituídos aqui, vão fazer com que o y seja zero, ou f de x. A gente vai falar agora um pouco sobre as qualidades de uma função. Injetora, bijetora, sobrejetora. Vamos lá. Primeiro com a injetora. Seja f uma função de a em b, leia-se f de a em b, se para quaisquer elementos distintos do conjunto A, x1 diferente de x2, correspondem a elementos diferentes do conjunto B, xy1 diferente de y2. Se isso acontecer, a gente diz que essa é uma função injetora. Olha o que acontece. Eu tenho aqui a função, tá? E a função f, e ela obedece a essa seguinte lei de formação aqui, ó. Então, observe, quando x for menos 1, tá aqui, ó, quando x for menos 1, eu vou colocar lá 2 vezes menos 1, mais 1. Isso aqui vai ser menos 2 mais 1. Isso aqui dá menos 1. Então, esse elemento aqui, quando x for menos 1, ele vai ser menos 1. Tá aqui a flecha. Quando x for 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Logo, isso aqui é mais 1. Então, ó, quando x for 0, isso aqui vai ser 1. Quando x for 1, então vai ser 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui vai dar 3. Então, ó, 1 vai dar 3. Então, ó, se para quaisquer elementos distintos do conjunto A corresponde a elementos diferentes do conjunto B, dizemos que essa função é injetora. Então, o que é que está acontecendo aqui? Todos os elementos daqui, ele está ligado para um elemento distinto de lá. Agora, se, por exemplo, eu tivesse esse zero ligado também no menos 1, eu não poderia dizer que essa função é injetora. Ela já teria uma outra qualidade. Beleza? Vamos lá. Vamos ver agora outro tipo de função, a função sobrejetora. Seja uma função de A em B, dizemos que é uma função sobrejetora se o conjunto imagem for igual ao conjunto B. Ou seja, ele está dizendo que se a imagem for igual ao contradomínio. Ou seja, aqueles elementos lá do conjunto de partida, eles têm que chegar todos lá no elemento de chegada e não pode ter ninguém sobrando. Vamos ver o que é está acontecendo, ó. Dados os conjuntos, determinar a função de A em B definida por essa lei de formação. Então, seria 2 que multiplica menos 1 ao quadrado menos 1. Então, aqui vai ficar sempre positivo, então vai ficar 2 menos 1. Isso aqui vai dar 1, tá? Então, quando for menos 1, vai dar 1. Quando for 1 também vai dar 1. E quando for
Quando for 2, vai ficar 2 ao quadrado aqui, tá? Menos 1, então aqui dá 4, 2 vezes 4, que dá 8, menos 1. Isso aqui, 8 menos 1, vai dar 7. Então, ó, só para definir, o conjunto de imagem, ó, a imagem, ele é igual ao contradomínio, ou seja, todos os elementos do conjunto de chegada, ele tem o seu domínio, ele tem alguém chegando com a flecha para ele está ligado com alguém. Ou seja, não ficou ninguém aqui sozinho. Não ficar ninguém aqui sozinho, isso aqui é obrigatório, porque senão não seria uma função, mas vocês sabem, viram nos slides anteriores, que do lado de cá pode sobrar alguém. Quando não sobra, a gente diz que essa é a função sobrejetora. E aí vamos lá ver quando é que a função é bijetora. Uma função de A em B, dizemos que é uma função bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, toda vez que ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora. Neste caso, cada elemento distinto de A corresponde a um elemento distinto de B. Esse é o exemplo mais típico de função e o mais bonito, né? Porque você tem aqui, ó, 0, substituindo aqui nessa lei de formação, 2 vezes 0 dá 0, menos 1 dá menos 1, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, menos 1 dá 7. Então, ó, veja que ela tem o conjunto aqui de chegada, o contradomínio é igual à imagem, o conjunto de saída aqui, cada um está ligado a um elemento de lá, então é por isso que ela é injetora. Ela é sobrejetora porque os de imagem aqui, cada um é igual ao contradomínio. Então, se ela é injetora e sobrejetora, logo, essa função a gente diz que ela é bijetora. Beleza? Vamos lá, caminhando um pouquinho. Se a gente for falar sobre o domínio de uma função, na verdade, o domínio são os valores possíveis de x que fazem com que aquela função possa existir, né? Então, x possíveis, aqui, ó, possíveis, para que as expressões resultem em um número real, ou seja, para que eles existam. Então, coloquei aqui uma letra A. Olha aqui, uma fração, na verdade, seria uma condição de existência, né? Para que uma fração exista, a gente tem que o denominador, 2x menos 5, isso aqui tem que ser diferente de zero. Óbvio. Claro, a gente não pode ter uma fração com denominador zero. Então, 2x, olha como é simples. Diferente de 5, x diferente de 5 sobre 2. Logo, como é que vai ser o domínio? Qual seria o conjunto de domínio? A gente vai colocar aqui, ó, x pertence a R, tal que x seja diferente de 5 sobre 2. Ou seja, o x não pode ser 2,5. Vamos lá para a letra B. Aqui no denominador está tudo ok. No numerador tem um problema. A raiz, quando ela tem o índice par, dentro dessa raiz ela não pode ser negativa. Agora, observe, se a raiz tivesse um índice ímpar, ela poderia ter qualquer valor dentro. Mas aqui dentro ele tem que ser positivo, porque esse índice aqui é par. Isso aqui é o número 2. Então, x, 2x menos 6, isso obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Então, ele tem que ser positivo ou, no caso, zero. Então, 2x é maior ou igual a 6, x é maior ou igual a 6 dividido por 2, 3. Então, essa função só vai existir se o valor de x for maior ou igual a 3. Se for 3, vai zerar. Raiz de 0 é 0. 0 no numerador, tranquilamente pode, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos agora para nosso último tópico, que é uma função inversa. Então, logo, para que ela seja inversa, ela tem que ser bijetora, tá? Então, chama-se função inversa a função g de b em a, né? Se somente se f de m for igual a n e equivaler ao g de n igual a m. Ou seja, quaisquer que sejam m pertencente a A e n pertencente a B. Isso vai ser uma função inversa. A gente escreve uma função inversa, como o f elevado a menos 1. Na verdade, isso é o inverso. Em qualquer lugar, a gente chama ele de elevado a menos 1. Tá bom? Então, para a gente obter uma função inversa, olha só. Olha como é simples.
obtém essa função inversa. Troca-se o x por y e vice-versa. Então, onde tem x aqui, eu vou substituir por y, e onde tem y, eu vou substituir por x. Só que eu tenho que passar o y para frente. Então, eu vou ficar com essa função, eu tenho que x é igual a y mais 5. Só que eu não posso escrever a função dessa forma, então eu vou ficar com x menos 5 é igual a y, só reescrevendo y é igual a x menos 5. Então, essa aqui seria a função inversa de y é igual a x mais 5. Deixa eu apagar aqui, tá? E vou colocar ela em cima para não atrapalhar a questão daqui de baixo, tá bom? Então, deixa eu só reescrever ela aqui do lado. Y é igual a x menos 5. Uma outra função, né? Inversa. Aí ele coloca aqui, ó, uma condição de existência, que aqui é positivo, tá? Tá apagado, mas é positivo. Então, o x tem que ser diferente de menos 1, porque o x for menos 1, esse denominador vai dar 0. Então, eu vou fazer a troca, né? Onde tem x eu boto y, onde tem y eu boto x. Então, vamos lá. X é igual a y mais 2 sobre y mais 1. E aí eu faço o meio pelos extremos, vou ficar com x que multiplica y mais 1, que é igual a y mais 2, tá? Vou puxar aqui para cima. E aí eu vou fazer a distribuição x e y mais x. Isso é igual a y mais 2. Passando y lá para o primeiro membro, xy menos y é igual a 2 menos x. E aí eu vou colocar aqui em evidência, né? O y ele é um fator comum. Y que multiplica x menos 1. E lá do outro lado, 2 menos x. Então, como eu quero ela em função de y é igual a 2 menos x sobre x menos 1. Então, essa nova função aqui, ela é a função inversa dessa função aqui, ó. Então, ela é a função inversa dessa outra função, lógico, obedecendo que x seja diferente de menos 1. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui com essa aula. Logo, logo a gente já volta com os tipos de função. Vamos trabalhar algumas funções do primeiro grau, vamos trabalhar gráfico, vamos trabalhar problemas também. Depois eu vou trabalhar com função do segundo grau. A playlist vai continuar com função exponencial, logarítmica. Eu espero que tenha gostado, que tenha curtido. Não deixe de compartilhar, não deixe de assistir, não deixe de deixar sua crítica, claro que construtiva, né, para valorizar o trabalho do professor Luiz Matemático, e se inscrever no nosso canal, beleza, galera? Um forte abraço a todos, um bye bye, adeus. Cada vez eu quero 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no